meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo as recomendações de saúde, hein? Você tem que lavar bem as mãos, você tem que higienizar não só as suas mãos, mas também as compras e tudo aquilo que entra dentro da sua casa com álcool gel, e você precisa utilizar a máscara de proteção e da forma correta, cobrindo o nariz e boca. E você deve evitar sair da sua casa, você deve evitar aglomerações, ok? Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado você acessa as redes sociais da aba, tanto o Facebook quanto o Instagram. Então vai lá e segue a gente. E nesse WhatsApp você envia o seu trabalhinho audiovisual. Então se você ainda não mandou, todos aqueles vídeos que eu mostrei em vídeo aula, como a trend do TikTok, a recriação de foto antiga, o efeito clone, o stop motion, a animação, todos esses produtos que eu mostro em vídeo aula, você tem que desenvolver. Não é apenas para você assistir e não fazer nada. Você deve tentar reproduzir e mandar aqui, porque assim eu vejo o desenvolvimento, se você entendeu, se você prestou atenção naqueles detalhes que servem para deixar o vídeo mais bonitinho, mais bem feito, né? A produção audiovisual é tudo uma questão de detalhes. Um detalhe vai fazer com que o seu vídeo fique mais interessante, mais bonito. Se você fizer o efeito clone, por exemplo, e não tomar o devido cuidado com a distância e proporção da sua imagem número 1 com a da imagem número 2, a hora que você vai montar isso, essa divisão vai dar errado. Ou se você não aplicar aquela suavização no recorte, também vai dar errado. Então são detalhes que fazem a diferença no produto audiovisual, ok? Então você faz todos esses trabalhinhos, todos esses vídeos e manda aqui pra gente. Nossa amostra virtual acontece agora em junho. A data para entrega já passou, né? Mas você também pode desenvolver o vídeo, o que eu vejo da minha janela, e mandar nesse WhatsApp também. Porque se der tempo, se eu ainda estiver no processo de criação do vídeo que vai ser apresentado na amostra, eu insiro o seu vídeo também nessa apresentação. Mas, de qualquer forma, é mais um trabalhinho para ver o seu desenvolvimento. Por isso que escolhemos fazer para esse trabalho da amostra um vídeo completo, com vinheta, apresentação e inserção de imagens, que é a janela. Então temos a vinheta, a apresentação e inserção de imagens que você produziu. Tudo isso com legenda e trilha sonora, então é um vídeo completo. Então é importante saber se você entendeu o conteúdo, se você conseguiu desenvolver todo esse projetinho numa boa. Se você conseguiu captar os detalhes para transformar esse vídeo em algo fluido e gostoso de assistir. Então, mesmo que passou a data, faça e mande aqui para o nosso WhatsApp, ok? E nessas aulas agora, que nós finalizamos a parte do vídeo da amostra, eu estou trazendo curiosidades, problemas, mostrando o que compõe um audiovisual, não só na parte boa, mas também nos problemas, né? Então eu trouxe o efeito moiré, em aula passada eu mostrei o que seria o efeito moiré, esses problemas que acontecem na produção. Então se você ainda não sabe o que é o efeito moiré e o que você tem que fazer para evitar que isso aconteça, vai na aula passada e assiste essa aula, ok? Falei em aula passada de outra faixa etária sobre o Chroma Key, então trouxe novas informações sobre o Chroma Key, como ele pode ser utilizado, para que ele é utilizado, e em próxima aula eu trarei vídeos, filmes, cinema que foram feitos em Chroma Key, vou mostrar o bastidor e explicar como foi feito. Então, se você não assistiu a aula de Chroma Key, vai lá na nossa playlist, assiste e fique esperto com essa aula que vai sair sobre o cinema feito em Chroma, ok? E eu queria hoje falar com vocês, a aula de hoje, para falar sobre loop. O que é loop? Você sabe o que é loop? Este símbolo aqui, ó. Você sabe o que significa esse símbolo? Você já deve ter visto em vários lugares. Já deve ter visto no seu player de vídeo, no seu player de música, no videocassete, no DVD, na informação da TV quando você está assistindo algum filme no pendrive, por exemplo. Você já viu esse símbolo? Esse é o símbolo de loop, ou seja, ele vai recomeçar quando terminar aquele arquivo.
Então, quando termina, por exemplo, uma faixa de música, ele chegou até o fim e ele vai voltar naquele começo daquela música. Então, esse é o loop, é a volta, né? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas, por que que o loop é importante para a produção audiovisual, para produzir um vídeo, por exemplo? Você consegue imaginar por que que o loop seria interessante a gente saber como faz um loop? Você já reparou nos meus vídeos, aqui nas nossas aulas, algum loop? Algum tipo de informação em loop? Toda minha videoaula, todas as videoaulas nossas, tem pelo menos uma informação que está em loop. Sempre. Você sabe qual é? Pensa rapidinho, vai. Conseguiu pensar? Não? Você nunca reparou na trilha de background que nós temos? Nesse som, nessa música de BG que nós temos nas videoaulas? Esse arquivo ele está em loop. Então, é sempre a mesma música. Mas, por exemplo, as nossas videoaulas demoram tem a duração de 15, 20 minutos. Já tivemos algumas de 30 minutos quando eu mostro o processo de edição. E é sempre a mesma trilha. Claro que ela pode ter altos e baixos, ela começa mais forte no início, na vinheta, e depois ela cai para BG e segue em background como ela está agora. Só que ela é um arquivo em loop, ou seja, quando ela acaba, ela retorna, quando ela acaba, ela retorna. E isso serve por quê? Porque eu escolhi essa trilha para ser a minha trilha de fundo. Então é uma trilha característica da minha videoaula. Então ela tem que permanecer por toda a duração do vídeo. E dessa maneira eu só vou conseguir fazendo ela em loop. Então, um ponto. Trilha de background em loop sempre é uma boa. Você sempre deve procurar trilhas que possam fazer esse loop. E o loop pode ser de várias maneiras. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Agora, em vídeo, por que que um vídeo em loop pode ser interessante? Você, por acaso, já assistiu alguma live, já foi assistir alguma live e antes de dar aquele tempo, aquele horário que vai começar a live, tem uma arte em loop? Começa daqui a pouco, já começa, e algum tipo de arte? Aquilo é uma arte em loop. Então, pode ser um vídeo de espera. Então, um vídeo em loop pode servir como um vídeo de espera. Você tem também alguns vídeos desse tipo em loop, com informações diferentes, apresentações. É quando você vai no cinema, no teatro, antes de começar a apresentação, tem o telão ali na frente, onde passa algumas informações, e aquilo fica em loop. Então, e por que fica em loop? Porque a pessoa que chegou, as pessoas chegam em diferentes horários. Mas, se ela chegou antes, no minuto 1, por exemplo, a pessoa chegou e ela começou a assistir essas informações. Se a pessoa número 2 chegar no minuto 5, ela vai perder essas informações do começo que a primeira assistiu? Não, porque esse vídeo é em loop. Então ela vai voltar até a mesma informação. Então, como informativo, o loop também é interessante. Você pode já ter pego metrô e lá no trem, no vagão do metrô, você tem aquelas TVs, né, aqueles monitores, se não me engano, da TV Minuto, e ali são informações em loop, né? É um vídeo com várias apresentações e ela retorna para a primeira. É um loop constante para que a pessoa que está utilizando aquele transporte possa ter todas as informações. Ela não vai perder aquilo que já passou, porque isso vai retornar. Então, o loop é interessante. Ou então, isso aqui. Por exemplo, eu já usei, e você já viu, por exemplo, quando eu fazia as aulas em Chroma Key, que você tinha uma arte, e essa arte, esse background de fundo, quando ele era animado, ele era um vídeo em loop. Então ele não tem começo e não tem fim, parece algo infinito. Então quando você trabalha, por exemplo, com vídeo de background em loop, o ideal é que seja assim, que você não sabe onde ele começa e ele termina. Isso é conhecido como o loop perfeito, né? The Infinite Loop, o loop perfeito. Você não tem começo e não tem fim, porque quando ele começa e ele termina, eles estão na mesma posição. E assim você tem
qualquer tempo de duração para um vídeo desse. Então, para backgrounds, por exemplo, é interessante, é muito mais válido que você tenha vídeo infinito, né? Esse vídeo em loop infinito, onde não tem quebra, onde não tem começo e não tem fim. É uma coisa só, ele vai e vai, ok? Mas, e para que mais pode haver um vídeo em loop? Por exemplo, GIF animado. Esse aqui que você está vendo aqui é um GIF animado. Ele não tem começo e não tem fim. Porém, você sabe onde ele começou e terminou. Ele vai o carro e se vai, e aí ele volta a entrar em cena. É um GIF em loop. Mas você vê onde ele começou e ele terminou. Mas isso não interessa, o efeito dele está perfeito. Você não enxerga uma quebra. Ele chegou, foi embora, e aí ele chega de novo e vai embora. Então é um loop perfeito também, porém que você vê, você tem nitidamente claro onde ele começa e ele termina, mas sem uma quebra, ok? E o GIF animado você pode utilizar para diversas coisas, não é mesmo? Você pode utilizar em postagens. Se você tem um blog, você coloca esse GIF para deixar mais animado o seu blog. Uma postagem em rede social. Você pode utilizar GIFs também no seu vídeo, não é mesmo? Tem muita gente que utiliza esses GIFs, principalmente de emojis animados nos seus vídeos. Então, GIFs animados são muito úteis. E, geralmente, um GIF animado em loop é mais interessante. Quando você enxerga que ele não tem quebra, fica mais bonito. Olha só, vamos ver outro exemplo. Neste, por exemplo, você não enxerga onde ele começa e ele termina. Ele parece totalmente infinito. Não existe nenhuma quebra que você diz, aqui ele começa e aqui ele termina. É claro, se você for prestar atenção, parar para olhar, você vai conseguir identificar onde ele pode começar e terminar. Então, quando você vai produzir um vídeo em loop, você tem que ter ideia que o começo dele é o mesmo do fim. Ou seja, quando ele termina, eles têm que estar na mesma posição do começo. E assim você consegue fazer um loop perfeito. Vamos ver outro exemplo. Neste caso aqui, da lâmpada, você enxerga nitidamente onde começa e onde termina, assim como do carro. Mas não existe a quebra, é fluido. Mais um exemplo. Do camaleão. Aqui nesse também não existe a quebra. Você sabe exatamente onde ele começa e ele termina. Se você prestar atenção, você vai ver aqui onde ele começa e aqui ele termina. Mas visualmente não existe a quebra. Ele é um loop perfeito, ok? E neste exemplo aqui, você sabe muito bem que essa transição, né, de passar a mão na frente, serviu como o efeito de loop, né? Então isso aqui vai ser sempre a quebra, porém como é uma transição, ela não incomoda, ela não interfere para que exista essa quebra visual. Então também é um loop perfeito, um loop infinito. Ok? Então, o loop ele vai servir para várias coisas. Para servir de background, tanto de trilha sonora quanto de background visual. Claro que se você não ter o loop infinito perfeito, você vai ter que trabalhar de algumas maneiras para isso não chamar a atenção. Então, em algumas ocasiões, por exemplo, eu já utilizei esses backgrounds em movimento que não são loop perfeitos, mas aí você adiciona uma transição. Geralmente você faz um cross dissolve, né? Você coloca essa transição onde um vai pegando o lugar do outro calmamente, suavemente, né? Que é o cross dissolve. E aí você aumenta esse tempo de transição para que isso seja cada vez mais suave. Então não atrapalha a visão, não vai chamar a atenção, porque é muito chato, por exemplo. Eu agora estou apresentando alguma coisa, né? E você tem essa informação aqui do lado que está em loop, certo? Você acostumou já a olhar a essas duas informações, né? Por mais que essa seja diferente e está em movimento, você já acostumou com ela. Então ela fica meio que invisível, ela não vai chamar a atenção para que você não preste mais atenção em mim, ok? Mas se existir uma quebra forte, se trocasse
de imagem para essa, você iria ser remetido a prestar atenção naquela. Então, quando você vai fazer um background, se você não tem esse loop infinito, você deve criar com uma transição suave para isso ficar sem chamar a atenção. Assim como acontece na minha trilha sonora de background aqui. Ela não é um loop infinito perfeito. Então ela existe o começo e o final. Só que aí eu faço uma transição entre esse final com o começo para que isso seja suave e passe desapercebido. Você não vai ter no seu ouvido algo tão brusco para chamar a atenção. E aí o seu loop foi feito com sucesso. E agora então eu desafio vocês a criar um vídeo em loop. Ele pode ser perfeito ou não, mas eu quero que você crie o seu próprio vídeo em loop. Ele pode ser digital, graficamente assim, se você quiser fazer gráfico, ou pode ser você se filmando. Na próxima aula eu vou fazer eu me filmando, eu vou fazer o meu loop perfeito da minha pessoa. Então eu desafio você, será que você consegue fazer? Faça, poste aqui nos comentários se você conseguiu fazer e mande nesse WhatsApp. É mais um trabalhinho, mais um desafio para vocês criarem um produto e mandar nesse WhatsApp, ok? Eu espero que vocês continuem se cuidando, que vocês assistam todas as aulas. A caixinha da playlist fica aqui em cima no final de cada uma. Então vai lá e assiste tudo de todas as faixas etárias, ok? Um grande abraço e tchau!